Olá, irmãs! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou estar lendo aqui para vocês histórias dos inscritos que me mandaram, histórias de terror, sejam elas relatos, histórias que o povo conta, qualquer coisa que me enviaram das mais pesadas, eu vou estar lendo aqui para vocês. Então vamos começar, tá bom? Gente, já vou avisando, se alguém não conseguir dormir, eu não vou me responsabilizar por isso, porque eu também não consegui depois que li algumas das histórias, tá bom? Então, vamos lá. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like. Dependendo da quantidade de likes, eu vou saber se eu tenho que repetir esses vídeos ou não, tá bom? E eu faço um próximo melhor ainda, faço uma parte 2. Então, se vocês gostam, já vão deixando o like aí, vamos começar. A primeira história se chama O Menino do Assovio. Minha seguidora que me contou essa história, ela conta que aconteceu com o pai dela quando ele era mais jovem. E disse pra mim que ele morava num sítio, e nesse sítio era perto da cidade, e ele sempre ia com os amigos, que eram todos vizinhos, eles sempre iam pra essa cidade. E disse que eles iam tipo das 6 da tarde e chegavam em casa às 2 ou 3 da manhã. Eles contam que sempre que iam pra cidade, eles pegavam um caminho que era o caminho mais longo e mais demorado para chegar até a cidade. E o pai da seguidora, ele se perguntava sempre, um dia resolveu perguntar para os meninos. Ele perguntou: por que a gente sempre vai pelo caminho mais demorado? Se a gente vai pegar aquela trilha, ela vai ser bem mais rápida. E aí os meninos responderam: essa trilha, a gente não pode ir por essa trilha porque ela é o caminho mais curto, realmente. Mas essa trilha, quando a gente vai por ela, o garoto que assovia persegue você. Então a gente prefere ir pelo caminho mais longo. E aí, o garoto falou assim: menino que assovia? Como assim, menino que assovia? E aí os meninos falaram: sim. Tem uma coisa naquela estrada que a gente não pode passar por lá, porque o menino que assovia persegue você e assovia o caminho inteiro enquanto você está andando pela estrada. E você não pode olhar para trás e nem para os olhos dele. O pai da seguidora ficou chocado com aquilo e falou: vamos por essa estrada? Eu preciso saber, eu preciso ver. Eu só acredito vendo que realmente existe esse garoto que assovia. É burrice a gente ir pela estrada mais longa. Eu tenho certeza que não vai ter nada de garoto que assovia. Vamos, a gente tá junto. Eles estavam tipo em 6 garotos. Os meninos toparam e foram. Só que toparam com uma condição: que ele não olhasse pra trás. E aí o garoto falou: não vou olhar pra trás. Vamos. E aí eles foram passar por essa trilha. O garoto jurou que não ia olhar pra trás. E aí os meninos falaram: então vamos. E assim eles foram andar por essa trilha, até chegar na cidade. Assim que eles entraram na trilha, o garoto disse que sentiu um arrepio que ele nunca sentiu na vida inteira. Ele disse que percorreu um frio, um calafrio pela espinha, um medo, que na hora ele já sentiu que aquilo não era normal. Disse que na hora que começaram, era um pequeno morro que subia. Disse que quando eles começaram a subir esse morro, ele já pôde sentir que tinha alguma coisa ali errada. E aí, morrendo de medo, os garotos em silêncio, sem falar com o outro, puro silêncio, eles continuaram subindo. Até que em certo ponto, quando começaram a subir o morro, à noite, escuro e sem ninguém, eles começaram a ouvir o assovio. Na hora que eles começaram a andar, já pôde-se ouvir o assovio. Na hora que eles começaram a passar,
Por aquele lugar o garoto pôde ouvir aquele assovio estranho, aquela coisa que dava pra ver que não era desse mundo. O garoto se arrependeu amargamente por ter resolvido passar, mesmo que os meninos avisaram que essa coisa ia perseguir eles. Eles continuaram andando, na esperança de que aquela coisa ia sair de trás deles. Os garotos ficaram tão assustados quando eles ouviram aquela coisa assoviando atrás deles. Não tiveram coragem de olhar para trás. E aí todos eles correram. Começaram a correr loucos em disparada até a cidade. Eles não viam a hora de ir embora dali logo, sair daquela trilha assustadora e chegar onde tinham pessoas, onde tinha luz. Eles chegaram até a cidade. Aproveitaram a sua noite. Se divertiram, curtiram. E quando foi às 3 horas da manhã, eles precisavam voltar. Eles iam ter que passar por ali de novo, de um jeito ou de outro. Todos eles se juntaram e se prepararam para passar. E aí, o moço que nos contou essa história insistiu que fossem de novo pelo mesmo lugar, por aquela trilha onde havia aquela coisa que assoviava. Ele falou: gente, vamos passar de novo, pra gente ter certeza do que era aquilo. Que coisa estranha, o que era aquilo? A gente tinha que ter certeza que realmente aquilo era de outro mundo. Os garotos novamente concordaram e todos juntos foram passar de novo por essa trilha, às 3 da manhã. Assim que os garotos começaram a descer o morro, já se pôde ouvir o assovio. Todos começaram a tremer de medo novamente, porque eles sabiam, eles tinham a certeza agora, dessa vez, de que aquilo não era desse mundo. Assim que eles ouviram o assovio, os meninos correram, e o moço que contou a história foi o único que se manteve ali sozinho. Ele não quis ir embora. Ele ficou ali parado, morrendo de medo, porque ele sabia que ele ia olhar para trás e ia ver aquela figura horrível. Mas ele não foi embora. Ele respirou fundo, ficou lá, se preparou para olhar para trás e para ver o que era aquela coisa. E resolveu ficar. Ficou. Deixou os garotos sumirem no meio da trilha. Ficou sozinho. E ele continuou escutando aquele assovio atrás dele. Ele estava com muito medo porque ele tinha certeza que aquilo atrás dele era um demônio. Mas ele teve coragem e decidiu olhar para trás. Ele queria ver o que era aquilo. Então, quando ele ouviu o próximo assovio, ele criou coragem e olhou para trás. Ele pôde ver um menino que aparentava ter mais ou menos uns 9, 10 anos de idade. Pequeno, como uma criança normal. Um menino completamente pálido. Aparentemente uma criança, mas não era uma criança. Pálido, e o moço conta que ele não tinha olhos. Haviam 2 buracos no lugar dos seus olhos. O garoto teve o azar e o arrependimento de descobrir que aquilo era um demônio. Ele olhou profundamente dentro dos olhos daquela coisa, ficou olhando para aquela coisa que não tinha alma. Dentro dos buracos que ele tinha como olhos, era completamente vermelho. Ele ficou parado, não conseguiu se mexer. Mas quando conseguiu se mexer, a primeira coisa que ele fez foi sair correndo dali, sem olhar para trás.
chorando, desesperado e torcendo para que aquela coisa não viesse atrás dele. O garoto saiu correndo, torcendo, chorando. E correu e chegou até onde estavam seus amigos. Conseguiu sair daquela trilha. Ele olhou para a trilha. Já não ouvia mais assovio. Já não via o menino. E ficou se perguntando onde esse menino estava. Quando ele chegou onde os outros garotos estavam, ele não conseguiu falar. Ele não conseguiu contar. Ele não disse nem sequer que olhou para trás. Ele não disse o que viu. Ele ficou sério e durante um mês ele não falou nada sobre aquela noite. Disse que exato um mês depois, ele contou para os pais e para os garotos que tinha olhado no rosto. Aquilo não era uma criança precisando de ajuda. Aquilo não era coisa da cabeça da gente. Aquilo não era apenas uma história que o povo conta. Aquilo era um demônio. E provavelmente, se formos até lá, até hoje, vai ser possível ouvir os assovios.